Os destaques desta edição. Amazonas se torna zona livre de febre aftosa com reconhecimento nacional. Recebe o ex-prefeito de Manacapuru em 15,2 milhões de reais. Câmara adia para a semana que vem votação do Distritão e Fundo Eleitoral. STJ nega pedido para tirar João Branco de isolamento em presídio federal. Em acertos de contas, 2 homens são executados no Gilberto Mestrinho e outro no Viver Melhor. Agora no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. O tempo em Manaus apresenta-se bom com temperatura de 27 graus. O Clima Tempo está dizendo que pode chover hoje 8 milímetros e a temperatura máxima será de 35 graus Celsius. A umidade no ar é de 94% e os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Vamos às ruas da cidade, daqui a pouco conversar com o repórter Alberto Pellegrini. Ontem foi um dia de muitos transtornos em Manaus e a Secretaria de Segurança Pública vai realizar hoje uma reunião com representantes de diversas empresas do transporte coletivo no sentido de discutir a situação dos assaltos a ônibus. Além das ações diárias para coibir esse tipo de crime em Manaus, os órgãos de segurança vêm desenvolvendo ações específicas para combater os assaltos ao transporte coletivo, como as operações Catraca e Rota Segura, além do projeto Anjo da Guarda. Na reunião de hoje serão discutidas as parcerias alternativas e as próximas ações para inibir os assaltos. Participarão da reunião representantes de sindicatos e cooperativas ligadas ao transporte público, secretarias estaduais e municipais, empresas do distrito, além dos órgãos de segurança. O governador Davi Almeida recebeu nesta quarta-feira líderes dos sindicatos dos rodoviários e dos transportes especiais de Manaus. A reunião aconteceu na sede do governo. De acordo com o governador, os representantes dos rodoviários apresentaram as reivindicações da categoria voltadas para o reforço da segurança nos coletivos da capital. As categorias, disse o governador, me fizeram a proposta e na segunda-feira, dia 21, eles vão fazer a formalização dessas propostas e eu vou chamar a equipe de segurança para analisar todas elas e ver se conseguimos implementar ainda em nossa administração, destacou Davi Almeida. Pellegrini, engarrafamento ontem chegou a 10 quilômetros em Manaus, ao longo da Constantino Nery, Torquato Tapajós. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Verdade, Paulo, nós acompanhamos toda essa situação. Eu lembro que no Jornal da Manhã de ontem nós já alertávamos sobre essa possível paralisação que haveria no centro da cidade. Nós cobrimos uma na rotatória da Samsung e já havia rumores de que havia paralisação também do transporte rodoviário convencional. E assim aconteceu, e a Constantino Nery, as adjacências também, Paulo, como a Constantino Nery, né, que foi onde aconteceu, a Djalma Batista, Leonardo Malcher, enfim, as principais vias do centro da cidade, até o engarrafamento na estrada do São Jorge também, nós chegamos a noticiar. Pois é, Pellegrini, nessa reunião de ontem, os rodoviários descartaram uma paralisação programada para sexta-feira amanhã. Segundo o presidente do sindicato, Givanci de Oliveira, durante mais uma paralisação do transporte coletivo e especial, ocorrida na Avenida Constantino Nery, a categoria pretendia paralisar 100% da frota na próxima sexta-feira, também conhecida como amanhã, devido aos constantes assaltos. E Pellegrini, vamos esperar que nada mais venha acontecer. Já foram 61 paralisações. A gente entende o posicionamento dos rodoviários, do transporte especial, essa onda de assaltos que assusta e enluta famílias e também deixa pessoas também paraplégicas e também com outros problemas de saúde ocasionados pelos assaltos, pela covardia dos bandidos que atacam principalmente durante a madrugada. Mas a população não pode ser penalizada, a população não pode sofrer como sofreu no dia de ontem, Pellegrini.
Muito bem, Paulo. É bom que a gente possa distinguir também essas duas paralisações. A paralisação do transporte especial deu-se na Avenida Grande Circular na madrugada de ontem, onde eles ocuparam uma faixa e deixaram outras 2 faixas para quem estivesse dirigindo. Já no centro da cidade, na Constantino Neri, aí já foi a paralisação do transporte rodoviário convencional, esse dos bairros que levam aí o trabalhador, onde tem um cobrador do ônibus, onde leva o pessoal do bairro para o centro. Do rodoviário aí parou tudo no centro da cidade. A do especial foi na Avenida Grande Circular. E essa do centro da cidade, Paulo, como você já colocou muito bem, causou muito prejuízo à população que tinha que chegar no trabalho, que tinha que se deslocar. E em todo lugar, em qualquer estabelecimento ontem, alguém tinha uma história para contar em relação a essa paralisação do transporte rodoviário. Peregrini, tivemos aí alguns eventos relacionados também com a violência na cidade. 2 homens foram mortos lá no Gilberto Mestre. Um acerto de contas. E lá no Viver Melhor, um homem foi morto e outro ficou ferido lá no conjunto Viver Melhor. E os caras traziam a vítima no carro e depois o jogaram para fora do carro e ele já foi morto já fora do carro. Eles atiraram no homem que morreu no local. Pois é, Paulo, foi esse caso, chamou muito a atenção, assustou os moradores, mais uma vez, do conjunto Viver Melhor, né? Houve esse homicídio, a polícia rapidamente agiu, daqui a pouco a gente vai destacar tudo sobre essa ocorrência. Os policiais da 26ª SICOM já prenderam o bandido que atirou, que assassinou esse rapaz lá no bairro de Santa Etelvina. As características, Paulo, do crime levam a crer que foi um acerto de contas. Pois é, Alberto Peregrini, e os acertos de contas continuam na cidade. E a movimentação nos prontos-socorros, como é que foi nesta madrugada? Noite e madrugada, a gente pode colocar que teve aquele número dentro do cotidiano, Paulo. Normal, tranquilo, aquela coisa de sempre aparecer um quebrado, agressão física, chega outro de bala, chega outro de atropelamento, mas nada que fugisse aqueles números que nós estamos acostumados a conviver, Paulo. O que chamou a atenção mesmo foi a tarde de ontem, né? Muito tiroteio, 2 mulheres deram entrada aí em situações distintas, uma foi no Amazonino Mendes, a outra foi na zona oeste da cidade, daqui a pouco a gente vai precisar melhor o bairro, deram entrada vítimas de bala pelo corpo. O outro homem também de tarde deu entrada vítima de arma de fogo. Paulo, a tarde foi bem mais agitada do que a noite e madrugada. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. E o trânsito, como é que está, Peregrini, nesse instante? Agitado, Paulo, a gente pode colocar dessa forma, né? As principais ruas da zona norte e leste, né? São os ônibus que já começam a deixar os terminais rumo ao centro da cidade, transporte especial também a todo vapor nesse momento, as pessoas que estão deixando o turno, outras que estão entrando no turno no Distrito Industrial, e com isso o transporte especial tem o seu ápice nesse momento nas ruas da cidade, principalmente nas ruas da zona norte e leste. Terminar de ônibus e garagem do transporte coletivo, Paulo, também na mais absoluta normalidade. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Muito bem, daqui a pouco a gente volta dentro do nosso noticiário policial. 5h55 em Manaus. Alunos de dança do Liceu Cláudio Santoro apresentam mostra de processos coreográficos nesta quinta-feira. O evento anual tem o objetivo de mostrar o resultado do ensino de dança no liceu, que conta com mais de 400 alunos do núcleo de dança sob a coordenação do professor Balduino Leite. A partir de hoje até sábado, cerca de 400 alunos do núcleo de dança do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro participam de mais uma edição da Mostra de Processos Coreográficos. A mostra, que acontece a partir das 15h30 nos 3 dias, é uma realização do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e acontece no Cine Teatro Aldemar Bonates, localizado no Centro de Convivência da Família Madalena Arcedal, no bairro de Santo Antônio. O coordenador do núcleo de dança do Liceu, Balduino Leite, explica que no decorrer da mostra o público poderá conferir a diversidade do ensino de dança da escola.
A partir desta quinta-feira até o domingo, professores e alunos de nível avançado do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, unidade de Parintins, estarão participando de atividades de capacitação e formação artística para os núcleos de música e artes visuais. A unidade administrada pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura continua com as capacitações até o mês de novembro. Os alunos participantes dessa série de oficinas não foram escolhidos aleatoriamente, de acordo com a gestora da unidade lá de Parintins, Andressa Oliveira. Todos os alunos que estarão integrando as capacitações foram selecionados pelos seus professores de acordo com suas habilidades e o desenvolvimento na sala de aula. Os treinamentos iniciaram no mês de julho, com oficinas para professores dos núcleos de dança, música e teatro. Temos informações com Fabrício Nascimento. Termina no próximo domingo, dia 20 de agosto, o prazo de inscrição do programa Bolsa Idiomas da Prefeitura Municipal de Manaus. Após essa fase, a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, ESP, responsável pelo gerenciamento do programa, fará o cruzamento dos dados informados pelos inscritos para chegar à lista de classificados, que será divulgada ainda este mês. O programa Bolsa Idiomas é voltado para moradores de Manaus com 16 anos de idade ou mais que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio e não tenham renda familiar per capita superior a R$ 1.405. Estudantes contemplados nos programas Bolsa Universidade e Bolsa Pós-Graduação, bem como alunos que têm um Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, também podem participar. Nesta edição, o programa está ofertando 12.125 bolsas de estudo de 50%, 75% e 100%, com duração de 1 ano, distribuídas em 10 instituições de ensino de línguas estrangeiras. As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente no endereço eletrônico portalesp.manaus.am.gov.br, onde também encontra-se disponível o edital do programa Bolsa Idiomas. Essa e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. Há 15 dias do encerramento do Programa de Recuperação Fiscal do município de Manaus, Refis Municipal, a Prefeitura contabiliza 45,4 milhões em negociações. O montante é resultado das 14,3 mil negociações realizadas desde o começo do mês de julho, referentes a débitos do Imposto Predial e Territorial Urbano e IPTU, Imposto sobre Serviços ISS, alvará e multas por infração de pessoas físicas e jurídicas. Segundo dados da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, do total, mais de 12,3 mil contribuintes já quitaram suas dívidas à vista, representando uma arrecadação de 11,7 milhões. O programa municipal seguirá até o próximo dia 31. 6h05 em Manaus. Para facilitar, agilizar, modernizar e tornar mais transparente a gestão da Secretaria Municipal de Educação, a prestação de contas das escolas da rede municipal passará a ser feita pelo Sistema de Acompanhamento de Contratos SIACOM, que poderá ser preenchido em qualquer computador ou celular com internet. Gestores das unidades educacionais da Prefeitura já estão recebendo orientações práticas dos assessores da Gerência de Análise e Prestação de Contas. Ao todo, cerca de 100 gestores devem passar pelo curso que vai até o próximo dia 24 e está acontecendo na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, que fica no bairro do Parque 10. A maternidade Dr. Moura Tapajós, no bairro da Compensa, vai aderir ao projeto Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia, que estabelece o compromisso de aprimorar o ensino e as práticas de cuidados baseados nos direitos das mulheres e bebês e nas melhores evidências científicas disponíveis. O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, participa da assinatura do termo de compromisso nesta quinta-feira em Brasília durante o Seminário Nacional do Projeto EPSI-ON. Ontem, em contato direto com as lideranças do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus, o prefeito Arthur Neto conseguiu o recuo da categoria, que por volta das 11 horas começou a liberar o terminal no dia de ontem. Segundo o prefeito, não se justifica uma medida com esse impacto social embasada na justíssima solidariedade aos trabalhadores do transporte especial, que mais cedo fizeram uma paralisação na Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste. Arthur criticou o ato e declarou preferir não acreditar em vinculações político-partidárias e, portanto, eleitoreiras.
Seria um absurdo alguém pretender eleger-se governador paralisando o trânsito de Manaus, disse o prefeito. Sempre mantive diálogo aberto com a categoria e muitas vezes agi em favor deles para defender seus direitos trabalhistas, afirmou ele. Arthur denunciou ainda a crise da segurança pública em Manaus. As polícias são boas. O secretário Sérgio Fontes é bom, mas falta o general, um governador legítimo eleito pelo voto popular, com pulso para enfrentar e derrotar o crime em nossa cidade. Disse mais, não dá para a população ser punida desse jeito. Entre as medidas adotadas pela Prefeitura de Manaus para minimizar o impacto da paralisação ontem, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito Manaus Trans reforçou a presença dos seus agentes nos principais cruzamentos da Constantino Neri e outras vias do centro de A faixa exclusiva do transporte coletivo, a faixa azul, foi liberada de 9h45 até o meio-dia, período necessário para que o fluxo no trânsito fosse normalizado. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos também colocou seus fiscais em atuação na área. A Secretaria de Assistência Social de Iranduba está convocando com urgência todos os idosos e portadores de deficiência física que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Eles devem comparecer ao CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, para fazer a atualização do cadastro do BPC. De acordo com a secretária de Assistência Social do município, Thelma Viana, quem não comparecer para fazer a atualização poderá perder o benefício. O prazo é até o dia 29 deste mês. O deputado federal pelo Amazonas, Sabino Castelo Branco, tem quadro clínico e neurológico estável, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, às 15h40 de ontem. O volume do setor de serviços do Amazonas avançou 5,4% em junho, frente a maio, na série com ajuste sazonal. Informou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No país, o crescimento foi de 1,3% maior alta para junho em 5 anos. De acordo com o IBGE, o resultado de junho foi a terceira mais alta do país após o estado ter registrado crescimento de 7,9% em maio e queda de menos 3% em abril. Agora 6h09 em Manaus. O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, junto das organizações da sociedade civil que desenvolvem trabalho com pessoas em situação de rua, fazem mobilização nacional com oferta de diversos serviços para essas pessoas nos próximos dias 18, hoje e amanhã, a partir das 17h, na quadra da Escola Estadual Dom Pedro II, no centro da cidade. A mobilização nacional em Manaus será realizada por um grupo formado por 4 organizações da sociedade civil que trabalham com pessoas em situação de rua. Entre os serviços que serão oferecidos estão emissão de RG, CPF, certidão de nascimento, orientação jurídica, corte de cabelo, banho, doação de roupas e outros. O evento será uma ação de cidadania. No sábado, dia 19, será realizado um culto ecumênico e apresentação gospel a partir das 8h30 na Praça dos Remédios, também no centro. A data faz referência ao episódio que ficou conhecido como o Massacre da Sé. Entre 19 e 22 deste mês de agosto de 2004, 7 pessoas em situação de rua foram assassinadas com golpes na cabeça enquanto dormiam na região da Praça da Sé, no centro de São Paulo. Os ataques também deixaram 8 pessoas feridas. Até hoje ninguém foi preso por estes crimes. E acontece hoje, a partir das 10h, o 5º Ouvindo os Consulados, que será realizado no auditório da Escola Superior de Ciências Sociais, no bairro de Cachoeirinha. A programação é uma iniciativa da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Amazonas. A ação contará com a presença do cônsul-geral da Colômbia em Manaus, José Gilberto Rojas Flores, e vai debater sobre diversos temas, entre eles democracia representativa e de proximidade, atribuições diplomáticas, relações internacionais, direitos humanos, pesquisas científicas e economia. Temos informações do sudoeste do estado, Hélio Ramos. Bom dia, Paulo, amigo da Difusora. É rápido, Paulo, só para a gente registrar, não deixar de registrar, melhor dizendo, que sobre a embarcação que saiu de Manaus no último sábado, um recreio com quase 200 pessoas, ele foi ao fundo, né? Ele bateu numa pedra, depois encalhou aqui no rio Juruá, nas proximidades do município de Juruá, também conhecido como município de Caetaú, aqui na região. A cidade de Carauari, Paulo, o nome do recreio. Estava lotado de passageiros, cargas, ainda está no local, ainda não foi retirado, pesa muito, muito grande, volume grande, são 3 andares do recreio.
e ele está quase em frente ao município de Juruá, como eu já falei. Nenhum passageiro sofreu nenhum tipo de dano nem ferimento, portanto não houve vítima, e as pessoas foram resgatadas rapidamente por embarcações que estavam próximas ao local do acidente. Aí agora uma balsa já foi enviada ao local, está retirando as cargas para transportar de volta para o município de Caravari. O barco estava a 24 horas, Paulo, do seu destino final, município de Caravari, que leva o mesmo nome da embarcação. Portanto, as pessoas que estão aí querendo saber informações, não houve vítima fatal. Felizmente, todos eles foram tirados do local a tempo e parte da embarcação está submersa, o restante ainda não, porque está muito vazio, Paulo, muito seco. O Rio Juruá, portanto, não afundou todo, ainda bem. É só isso aí, Paulo. Só um resumo, só para registrar a embarcação Cidade de Caravari, que foi para o fundo em frente ao município de Caítaú, estava com destino ao município de Carauari, e está muito seco o Rio Juruá, e é um alerta para as pessoas que estão navegando de balsas e também de recreios para essa região. Volto com você, Paulo Guerra. 6h13 em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde deu início no mês de julho, a mais uma etapa do programa de combate ao controle do câncer do colo uterino no Amazonas. Trata-se do programa Ver e Tratar, através do qual um médico ginecologista vai aos municípios do interior do estado realizar os exames de colposcopia, coletar material para biópsia e realizar procedimentos de conização de lesões uterinas. O secretário de Estado da Saúde, Vander Alves, explica que o programa funciona conectado ao pronto atendimento itinerante, popularmente conhecido como Barco Pai, programa do governo do estado que leva atendimento social e de saúde aos municípios do interior do Amazonas. Nos atendimentos dos Barcos Pai são coletados o material para a realização de exames preventivos com a tecnologia da citologia em meio líquido. O material é trazido para Manaus e os exames que apresentam algum tipo de alteração são encaminhados para o médico especialista. Nos municípios onde há muitos exames com alterações, o médico especialista vai para fazer o exame de colposcopia, explicou Wanda. Com o tema Jovens Ribeirinhos Transformando o Nosso Mundo, a 6ª edição do intercâmbio de saberes trouxe dezenas de alunos e professores das escolas estaduais que ficam em unidades de conservação para um encontro e troca de experiências em Manaus. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, junto com a Fundação Amazonas Sustentável, fizeram a abertura da semana de atividades para criar um ambiente acolhedor e estimular as relações entre os participantes para que eles possam compartilhar a experiência de desenvolver reuniões e ações nas comunidades que serão visitadas ao longo da semana. O encontro tem o objetivo de formar lideranças jovens que integrem na questão social e ambiental, incentivando o potencial transformador e impulsionando ao ativismo e engajamento comunitário, além de contribuir para a troca de experiências no espaço de diálogo da juventude ribeirinha com outros jovens. O Amazonas possui unidade de conservação com diferentes diretrizes de atividades para a estratégia de conservação da biodiversidade. O governo do estado, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, realiza de hoje até o dia 17 o 9º aniversário do Centro Estadual de Convivência do Idoso, localizado na Wilkins de Matos, em Aparecida. O CECI estima receber um público de 3.500 pessoas, sendo 3.000 idosos dos 14 grupos de convivência. Para celebrar os 9 anos de existência, a coordenação montou uma programação especial. As comemorações iniciam na terça-feira com o bazar de aniversário. No dia, cerca de 20 usuários que participam dos grupos de convivência estarão expondo artesanatos, utensílios de cozinha, bijuterias e produtos de beleza. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento concedeu ao Amazonas o status de área livre de febre aftosa com vacinação. O anúncio foi feito nesta quarta-feira na sede do governo pelo diretor do Departamento de Saúde Animal do MAPA, Guilherme Marques. O reconhecimento abre mercado para exportação do gado e produtos de origem animal no Amazonas para outros estados brasileiros. Com o reconhecimento da área livre de febre aftosa com vacinação no território nacional, o Amazonas segue agora para conquistar um novo pleito, agora com reconhecimento internacional da Organização Mundial de Saúde. Não temos dúvidas que nós já erradicamos a febre aftosa neste estado.
Agora precisamos melhorar alguns pontos para que possamos encaminhar o pleito à Organização Mundial de Saúde Animal e sermos reconhecidos livre de febre aftosa com vacinação do ponto de vista internacional, destacou Guilherme. O governo do Amazonas vinha priorizando as ações de defesa sanitária animal para promover a erradicação da doença em todo o estado, que foi detectada pela última vez há 13 anos. As campanhas de vacinação, os índices vacinais, o estudo sorológico e a vigilância ativa nas regiões de maiores riscos, o controle do trânsito animal, as barreiras de vigilância, os recursos humanos e a melhoria da estrutura física dos escritórios da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, nos municípios, foram algumas das ações reforçadas pelo governo que deram ao estado o status de área livre. De acordo com o diretor-presidente da ADAF, Milton Casara, o estado passa a trabalhar a partir de então com foco no reconhecimento internacional. Todo o trabalho realizado pelo governo do estado foi para atender as inconformidades apresentadas pelo Ministério através do relatório da auditoria realizada. Nós melhoramos muito no atendimento dessas inconformidades e agora o Ministério da Agricultura veio para dialogar com o governador para que possamos estabelecer a governança necessária e a resolução das poucas inconformidades ainda encontradas, disse ele. 6:18 em Manaus. Devido a divergências financeiras em saldos bancários, pendências em repasses previdenciários e falta de investimento mínimo na educação infantil e fundamental, entre outras irregularidades detectadas, o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas do ex-prefeito de Manacapuru, Jaziel Nunes de Alencar, referente ao exercício de 2015. Por conta das impropriedades, o ex-gestor terá de devolver aos cofres públicos 15,2 milhões de reais em multas e glosas. A decisão unânime foi tomada pelos conselheiros durante a 28ª sessão ordinária, realizada na manhã de ontem. Além da desaprovação das contas do prefeito e da aplicação de multas, a relatora das contas, conselheira Yara Lins dos Santos, determinou à Secretaria do Pleno que fosse encaminhada ao Ministério Público do Estado do Amazonas cópia do processo com todos os ilícitos cometidos pelo ex-prefeito Jaziel Nunes de Alencar, o Tororó, para que sejam adotadas as medidas cabíveis nos termos do artigo 129 da Constituição Federal e que sejam apurados possíveis crimes de improbidade. Polícia. O juiz da Auditoria Militar, Alcides Carvalho Vieira Filho, aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público Estadual contra 5 policiais militares apontados como autores do assassinato da soldado Deusiane da Silva Pinheiro Mota com um tiro na cabeça em abril de 2015. A denúncia foi enviada ao juiz dia 26 de julho e aceita dia 4 deste mês. Consta nos autos disponível no site do Tribunal de Justiça do Amazonas que os cabos da Polícia Militar Elson dos Santos Brito, Jairo Oliveira Gomes, Cosme Moura Souza, Narciso Guimarães e o soldado Júlio Henrique da Silva Gama vão responder pelos crimes de matar alguém à traição e emboscada, além de fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. O filho do prefeito de São Paulo de Olivença, Caio Mafra, de 20 anos, foi preso com 3 quilos de drogas entre maconha e cocaína em uma casa na rua São Sebastião, no bairro Presidente Vargas. O comparsa de Caio, identificado como Kid Silva, também foi capturado pela polícia. Caio afirmou ser filho do prefeito Paulo Mafra e disse que começou a vender entorpecentes no dia em que foi preso para pagar dívidas de cartão de crédito. É a primeira vez que fiz isso. Estou com dívidas em vários cartões de crédito e comprei as drogas ontem para vender. Eu ia ganhar R$1.500 a R$2.000 com a venda dessa droga, disse ele. Já o comparsa alegou inocência e afirmou que estava na casa conversando com o Caio, mas que desconhecia a existência de entorpecentes na residência. Conforme o delegado Marcos Paulo Graciano, do 24º DIP, após receberem uma denúncia informando que havia 2 homens vendendo drogas, os policiais foram até a casa indicada onde eles foram presos. O pedido de habeas corpus de João Paulo Carioca, o João Branco, foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. A solicitação é para que o narcotraficante saia do regime disciplinar diferenciado, uma espécie de solitária, onde se encontra no Presídio Federal de Catandubas, no Paraná, em atendimento ao pedido do Ministério Público Federal do Amazonas, por conta da acusação do envolvimento dele no massacre ocorrido no início deste ano no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. O recurso foi indeferido
E na semana passada, o detento Gelson Lima Carnaúba, apontado como um dos chefes da FDN, também foi colocado no RDD no mesmo presídio federal. João Branco tem o julgamento por videoconferência marcado para o dia 25 deste mês no Fórum Ministro Enoque Reis. E a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça. O réu foi preso no dia 25 de fevereiro de 2016 em Pacaraima, na Venezuela, e é apontado como um dos líderes da facção criminosa Família do Norte, que atua no Amazonas. Ele também é apontado como mentor e mandante da morte do delegado de Polícia Civil, Oscar Cardoso Filho, executado com cerca de 20 tiros no dia 9 de março de 2014, no bairro de São Francisco. 6:27. Outras notícias da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No Pronto Socorro, 28 de agosto, uma mulher deu entrada vítima de tiros pelo corpo. Ela foi alvejada com 4 tiros no bairro Morro da Liberdade. Também no 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. No Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade recebeu por volta de 22h30 um homem vítima de agressão física. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele foi agredido com um coco na cabeça. Os 2 homens estavam brigando, de repente eles se desentenderam, né? Estavam bebendo, eles se desentenderam, aí foram pro couro, uma na mãozada pra lá, mãozada pra cá, até que um deles viu um coco na rua, jogado ali no canto, na sarjeta, pegou esse coco, jogou mapa, pegou de cheio na testa de seu oponente, que caiu se batendo igual galinha, se bateu todo e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Ele estava embriagado e levou uma cocada na cabeça. Aconteceu no bairro Jorge Teixeira. Pauladas pelo corpo. No bairro Zumbi dos Palmares, um homem foi ferido a pauladas. As primeiras informações dão conta de que esses homens tinham uma rixa, até que se encontraram. Quando passaram um pelo outro, um pegou um pedaço de pau, arrancou um pedaço de pau de uma cerca e sentou-lhe a paulada no outro. Deu-lhe 2 pauladas, uma na costa, outra na cabeça. A vítima ficou sangrando no chão e o acusado fugiu com o pau na mão. Ele fugiu com um pedaço de pau usado para agredir o seu oponente. Pronto Socorro Platão Araújo. Era noite de ontem, por volta de 22h30. Nesse momento, um homem foi barbaramente agredido. Foi agredido a murros, chutes, socos, pontapés e um poderoso bofete. As informações dão conta de que os homens brigaram devido à divisão de uma garrafa de cachaça. Estavam bebendo, enchendo a cara. Aí chegou a hora do último gole. Divide para cá, divide para ali, até que um achou que o outro tomou mais do que o outro. Daí, meu amigo, a paulada, a porrada cantou e esse homem foi ferido com pauladas pelo corpo. O fato deu-se na área da zona leste da cidade. Conjunto Nova Cidade. Um homem conhecido como Ceará, ao ver sua mulher nos braços de um outro homem, resolveu brigar. As informações dão conta de que essa mulher que estava nos braços de outro homem é uma ex-mulher do Ceará. O Ceará já tem uma mulher, está muito bem casado, mas a ex dele estava com outro e o Ceará ficou com ciúme. Foi tomar satisfação e acabou se dando mal. Ele disse que caiu de moto quando chegou em casa, mas na verdade ele levou peia, apanhou e apanhou muito lá na área do Conjunto Nova Cidade. Toma! O Ceará entrou na peia no Conjunto Nova Cidade. No bairro da Redenção, o famoso Planeta dos Macacos. Um homem que estava roubando o celular, entrou na peia lá no bairro da Redenção. As informações dão conta de que um homem conhecido como Márcio, baixinho, mas metido a valente, deu-lhe um couro no bandido e o entregou à polícia. Aconteceu no bairro da Redenção e o justiceiro, o Márcio Gonçalves,
entregou o bandido à polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma mulher deu entrada no pronto-socorro com 4 tiros espalhados pelo corpo. Essa mulher foi alvejada no bairro Amazonino Mendes, o famoso mutirão. Ela levou 4 balaços e, acreditem, está fora de perigo. Ela não corre risco de morte e tudo aconteceu, repito, no perigosíssimo mutirão. Ali naquela área do Amadeu Botelho também é mutirão. Ali no Amadeu Botelho o negócio é perigoso. Tem mulher, dizem que lá no Amadeu Botelho é terra de mulher valente, lá na área do mutirão. Um ladrão foi assaltar a noite de ontem o ônibus da linha 677, até que a população resolveu reagir, pegou esse bandido e deu-lhe um couro até a chegada da polícia. Adivinha qual foi a polícia que chegou para acudir o homem? O batalhão de choque que estava passando pela área, uma viatura do batalhão de choque foi quem prendeu esse bandido. O cara já estava apanhando e é acudido pelo batalhão de choque. Pensa no bandido azarado, pegou-lhe um couro e foi acudido e aconselhado pelas pessoas, né? Pelo pessoal lá do batalhão de choque, homens de coração grande e de uma solidariedade incrível. Parabéns aí aos policiais, sempre carinhosos lá do batalhão de choque. 15 quilos de droga foram apreendidos pelos policiais da 24ª SICOM. É a Secretaria de Segurança batendo todos os recordes de apreensão de drogas. Você soma aí 20 anos atrás aí de todos os secretários de segurança, chegando aí, não apreenderam sequer a metade que apreendeu o secretário de Segurança Sérgio Fontes em apenas 2 anos e meio. Isso o credencia como o melhor secretário de Segurança da história do Amazonas. Já chegando perto aí de 3 toneladas de drogas apreendidas em apenas 2 anos e meio. A droga é que desencadeia todos os outros crimes. Assalto, assassinato, tudo tem a ver com a maldita da droga. E os policiais da Secretaria de Segurança prenderam ontem esses 2 homens que estavam na área do porto com 2 saveiros. Eles foram presos e a droga apreendida. 15 quilos de cocaína pura, mais um prejuízo aí para traficantes. 15 quilos é muita coisa, vale muito dinheiro no mundo do crime. Outro que estava vendendo droga. Esse é um vendedor moderno. Ele entregava delivery, maconha delivery. Diz que maconha, e tinha o telefone dele. Diz que cocaína, quer dar um tiro, quer dar uma cheirada, era só discar no delivery, no Disque Droga do Tiago Aparício de Lima, de 24 anos. Ele foi preso quando estava fazendo uma entrega na Avenida Max Teixeira, no estacionamento de um supermercado. Com eles foi apreendida cocaína, foi apreendida também maconha, lança-perfume e droga sintética. Tiago Aparício de Lima, ele entregava no delivery. É só ligar. Tem o Disque Pizza, Disque Sanduíche, Disque Frango, agora também tem o Disque Noiado. Era só ligar no telefone do Tiago Aparício que a droga chegava delivery, no pacotinho e tal, chegava pronta para o consumo os noiados, aquela maconha que não queima o dedo, aquela tal de skunk, tudo estava sendo vendido aí com o papilim da melhor qualidade para enrolar maconha. Só que ele foi preso, o crime não compensa e a Secretaria de Segurança prendeu esse bandido que estava entregando droga delivery na Max Teixeira, na Cidade Nova. E mais de polícia. A polícia militar, através da 25ª SICOM, localizou o veículo que havia sido roubado na zona leste da cidade. A polícia militar, através da 11ª SICOM, também localizou o veículo que havia sido roubado e localizou a noite de ontem. A polícia militar, através da 25ª SICOM, deteve assaltante de ônibus na Zona Leste. Ele estava roubando, só que a polícia chegou rapidamente
e prendeu o bandido. Ele tem 24 anos, o nome dele é o Wanderson Gomes Ferrão, de 24 anos, estava roubando ônibus coletivo à noite de ontem e a polícia o prendeu. A polícia militar, através da 28ª SICOM, localizou o veículo que havia sido roubado à noite de ontem. E mais da polícia militar, através da 30ª SICOM, prendeu aí, localizou o veículo e prendeu o ladrão do veículo. Isso aconteceu na área da zona leste da cidade. Foi uma ação dos policiais da 30ª SICOM. Assalto no Cacau Pireira. Uma senhora teve o celular roubado ontem lá no Cacau Pireira. A área do Cacau Pireira, quem está fazendo graça aos bandidos. Ontem, mais uma vez, o jogo do Botafogo e do Flamengo foi empate. Mas lá no Iranduba, quem ganhou a parada foi os bandidos. A polícia está tomando de goleada lá no município de Iranduba. O pessoal está reclamando muito da ação da polícia militar. Quem ainda está fazendo bonito lá é o delegado Antônio Chicre. Com esse daí não tem graça não. Doutor Antônio Chicre da Polícia Civil fazendo grande trabalho no Iranduba. Mas já o negócio da PM parece que o negócio está meio devagar lá na área do município de Iranduba. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, morte no bairro Santa Etelvina. Um homem foi barbaramente executado. Ele estava dentro de um carro Onix na companhia de outros homens. De repente, mandaram ele descer. E quando ele desceu, já desceu nos braços da morte. Os homens que estavam dentro do carro atiraram 1, 2, 3, 4, 5, 6 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu e o corpo ficou estirado lá no Conjunto Viver Melhor, lá no bairro de Santa Etelvina. Conjunto Viver Melhor, também conhecido como Viver Mais Longe. Lá perto da barreira foi onde aconteceu o crime. A polícia militar logo foi acionada e os policiais da equipe Bala na Agulha, composta pelo Tenente Medeiros, Sargento César Torres, Soldado Leite, Soldado Servalho, da 26ª SICOM, entraram em campo e prenderam o assassino. O assassino é o famoso Pini do Viver Melhor. A polícia militar, com a equipe Bala na Agulha, logo prendeu o bandido em mais uma grande ação dos policiais da 26ª SICOM aí, com toda a equipe Bala na Agulha e com o grande trabalho do Sargento César Torres. Morte. Duplo homicídio no bairro Gilberto Mestrinho. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em um possível acerto de contas devido ao tráfico de drogas. 2 homens foram assassinados na frente da casa onde moravam, no conjunto, lá no bairro Gilberto Mestrinho. Era por volta de 23 horas quando aconteceu o crime. Cada um dos mortos levaram 4 balaços pelo corpo. Os assassinos fugiram e até o momento não foram identificados. Como você pôde observar, ouvinte do Jornal da Manhã, tivemos 3 mortes aí nas últimas 24 horas. Todas 3 relacionados ao tráfico de droga na cidade. Não morreu gente por latrocínio, gente boa, só gente que morreu aí devido ao acerto de contas, devido ao tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas
92 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O homem que tentou cometer um desatino. Ele se jogou de cima da casa dele, de 2 andares, se jogou tentando a morte depois que sua mulher foi embora. A mulher dele se envolveu com uma estátua e ele resolveu tirar a própria vida. Não deu certo. Teve algumas escoriações e não morreu. As informações dão conta de que a mulher dele fugiu com um homem já coroa, perto de 60 anos e que estava com o cabelo pintado. Coroa da cabeça pintada, todo cuidado é pouco. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Pellegrini, um outro assalto a ônibus aconteceu ainda há pouco, próximo ao local onde o Detran faz os exames para motoristas. E este assalto aconteceu ainda há pouco. Os bandidos dominaram os passageiros. Uma passageira, inclusive, perdeu todo o salário dela. Levaram celulares, levaram pertences, foi um terror. Mais um assalto a ônibus aconteceu agora no fim da madrugada em Manaus. Os números das loterias. A Loto Fácil no concurso 1551 saiu para 13 apostas, cada uma recebe R$46.572,15. As dezenas sorteadas foram 01, 03, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23 e 25. Aqui no concurso 4.457 teve uma aposta ganhadora de São Paulo. Esse apostador vai receber R$4.082.815,67. E as dezenas sorteadas foram 05, 15, 21, 70 e 75. E finalmente a Mega Sena no concurso 1959 não teve acertador. A quina saiu para 94 apostas, cada uma vai receber R$19.568,67. A quadra paga para 4.639 apostadores, R$566,45. As dezenas sorteadas da Mega Sena 08, 21, 27, 35, 43 e 56. Últimas notícias. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, pediu em Santiago que Brasil, México, Chile e Peru rompam laços diplomáticos e econômicos com a Coreia do Norte a fim de aumentar o isolamento ao regime de Kim Jong-un. Pence afirmou que a pressão econômica e diplomática teve resultados que levam a pensar em uma possível solução para que a Coreia do Norte finalmente abandone seu programa de mísseis nucleares. O Ministério Público venezuelano pediu a prisão do marido da ex-procuradora-geral Luiz Ortega, destituída pelo governo de Nicolás Maduro. Herman Ferrer, um deputado dissidente do chavismo, teve a prisão pedida por suspeita de integrar uma rede supostamente envolvida na extorsão de suspeitos de corrupção. O presidente colombiano Juan Manuel Santos pediu à comunidade internacional que pressione cada vez com mais força para restabelecer a democracia na Venezuela em um artigo publicado no jornal espanhol El País, no qual critica a ditadura de Nicolás Maduro. O texto, que tem como título "Choramos por ti, Venezuela", Santos lamenta que no governo Maduro, ao lado da economia, a democracia também foi destruída. A corrupção se converteu em voz corrente do regime e o respeito pelos direitos humanos deixou de existir. A Caixa Econômica Federal reduziu os limites de financiamento para imóveis novos de 90% para 80% e usados de 70% para 60%. A mudança abrange financiamentos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do Programa Minha Casa Minha Vida e linha pós-cotista e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Em meio à crise política, o PMDB convocou uma convenção nacional para 27 de setembro, visando voltar a adotar um antigo nome, Movimento Democrático Brasileiro, sigla que vigorou de 66 a 79 durante a ditadura militar. O presidente do partido, senador Romero Jucá, há algum tempo defende a mudança do nome como uma forma de modernizar a legenda sem referência a partidos políticos, o que espera que resulte em dividendos eleitorais. Por falta de quórum, votação da proposta de reforma política ficou para a próxima terça-feira. A proposta foi debatida, mas os parlamentares não chegaram a um consenso sobre diversos pontos. Entre as polêmicas estão o sistema eleitoral,
Eleitoral, Fundo Público de Financiamento de Campanha e o mandato dos ministros de tribunais superiores. O Ministério Público Federal denunciou o ex-ministro Gedel Vieira Lima por obstrução da Justiça. Gedel teria tentado atrapalhar as investigações das operações Rui Bono e Sepsis. Para o Ministério Público Federal, o ex-ministro constrangeu a mulher de Luiz Silfonaro para evitar que o doleiro colaborasse com as investigações. Destaques de capa dos principais jornais do país hoje. O Globo do Rio de Janeiro. Maia encerra a sessão na Câmara sem votar distritão nem fundo eleitoral. A Folha de São Paulo. Equipe econômica decide privatizar Congonhas para fazer caixa em 2018. O Estado de São Paulo. Mudança da meta de 2017 abre espaço de mais de 1 bilhão para emendas parlamentares. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Reajuste de militares custarão 4,6 bilhões aos cofres públicos em 2018. Valor econômico. O Ministério Público Federal denuncia ex-ministro Gedel por obstrução de justiça. Estado de Minas. Soldados venezuelanos atravessam fronteira para roubar e pedir alimentos na Guiana. Recife, Jornal do Comércio. CNJ manda suspender supersalários pagos a juízes do Mato Grosso. Fortaleza, Diário do Nordeste. CCJ da Assembleia aprova a redação final da PEC de extinção do TCM. 0 hora, Porto Alegre. Caixa reduz limites para crédito imobiliário a partir desta quarta. Brasil Econômico. Mudança da meta não afeta avaliação sobre o BR. Edições impressas locais do Jornal do Comércio. Insegurança no transporte gera reação. A crítica. Preço da eleição sobe para 34,5 milhões. Em tempo. Sem a Fitosa, Estado tem alta de 30% na arrecadação. Agora. Filho de prefeito é preso com 3 quilos de maconha e cocaína. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Fabrício Nascimento e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.